Muito boa noite, muito boa tarde, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Muito bom estarmos juntos, muito bom permanecermos nesse nosso encontro, nessa nossa confraternização. O que confraternização é fazermos-nos irmãos uns aos outros. E é claro que para fazermos-nos irmãos é necessário muito mais do que uma festa, que é o que é sinônimo de confraternização atualmente. Para sermos irmãos uns dos outros, é preciso aprender junto, é preciso trabalhar junto, é preciso nos desenvolver junto, e é isso que estamos fazendo aqui. Estamos nos fazendo irmãos, e isso é muito gostoso. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela dedicação de estarmos juntos, passando juntos, aprendendo juntos, nos expandindo juntos. Muito legal. Hoje vamos falar sobre o estágio anterior a esse que nós estamos. Ao falar do processo de elevação, das fases de desenvolvimento dos mundos, os espíritos dizem que esse nosso estágio atual, que é caracterizado pela dor, o estágio de provas e expiações, é o segundo estágio das coletividades humanas. O primeiro é mundo primitivo. E nós estamos no momento crítico, na passagem do mundo de dor, de provas e expiações, para o terceiro momento, que é o momento de regeneração. E é fundamental para responder às questões fundamentais do nosso estudo, as questões fundamentais da vida, que são: quem sou eu? O autoconhecimento. Que é o mundo? O que rege o mundo? É o conhecimento. E como fazer a nossa evolução, que é a prática do bem? É fundamental que nós estudemos alguma coisa do estágio primitivo, do nosso momento anterior, estudar um pouco de onde viemos, para compreender onde estamos e avançar para a questão para onde iremos. Vamos lá então? Muito bom, as perguntas fundamentais da filosofia não são perguntas difíceis, acadêmicas, estratosféricas, inalcançáveis. Não, são perguntas necessárias e é preciso fazê-las e ouvir as respostas de quem as deu. No caso, os Espíritos de Luz respondendo para Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, uma enorme entrevista dos espíritos evoluídos dada a Allan Kardec. Mais de 1000 perguntas e as mais interessantes delas. Vamos à questão 189. Kardec pergunta assim: o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? A resposta é não, porque o espírito, assim como o homem, também tem a sua infância. Veja que comparação interessante. Assim como o ser na infância não desfruta da plenitude dos seus potenciais, plenitude que vai se expressar, que vai se expandir ao longo da infância, ao longo da adolescência, na idade adulta, também os espíritos, no seu momento primitivo, vivem a sua infância. Maravilhosa comparação, não é? E continuam os espíritos em sua origem. A vida do espírito é apenas instintiva e ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. É a vida no automatismo. A vivência se confunde com a sobrevivência. É assim que vivem os animais,
É assim que vive o ser primitivo, e como a evolução, nós, na nossa evolução, vimos dos animais, e como a evolução não dá saltos, é natural que assim seja, que vivamos pelos instintos para sobreviver no nosso estágio inicial como homens, não é? Então, em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva e ele mal tem consciência de si e de seus atos. Somente aos poucos sua inteligência se desenvolve. É assim com a criança, é assim com o ser humano quando recém-saído do seu estágio animal. Lembremos que os espíritos falaram que a nossa evolução não vem apenas dos símios, dos macacos, como o evolucionismo apontou, mas vem de todo o reino animal, e antes do reino animal vem do reino vegetal, e antes do reino vegetal vem do reino mineral. Que a nossa trajetória evolutiva vai do átomo ao arcanjo. Essa expansão de ponto de vista é maravilhosa para a nossa consciência, para o despertar da nossa consciência. Muito bom, a questão 190, Kardec continua fazendo a pergunta nesse sentido da compreensão do estágio primitivo da vida humana. Pergunta ele assim: qual é o estado do espírito em sua primeira encarnação? Lá na primeira encarnação, conta-se que até o momento nós talvez tenhamos tido alguns milhares de encarnações. Mas como éramos nós na primeira encarnação? Vejamos a resposta. Os espíritos na primeira encarnação encontram-se no estado de uma infância relativa. Pelo fato de sentirem paixões, pode-se dizer que eles já possuem um certo desenvolvimento. As paixões não têm a característica, não se mostram, não se exprimem no comportamento animal e são o primeiro estágio de manifestação da humanidade, do estágio hominal. E a pergunta 191A diz assim: então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Não é interessante que nós vemos as paixões hoje como manifestações primitivas, mas já são a expressão de um desenvolvimento frente ao nosso estágio animal. Tudo realmente é relativo, tudo depende da referência que se tem. E a resposta é assim: desenvolvimento, sim. As paixões são um sinal de desenvolvimento, sim, mas de perfeição, não. As paixões são um sinal de que o espírito possui atividade e consciência própria. Consciência de si que os espíritos não possuem propriamente, que os espíritos não possuem propriamente no estágio animal, mas que na passagem para o estágio hominal, do estágio do homem, ele dá um salto na consciência de si. É uma das características primeiras, mas fundamentais, do estágio humano, da evolução do espírito. As paixões são um sinal de que o espírito possui atividade e consciência própria. No espírito primitivo, a inteligência e a vida estão em estado latente. Inteligência em estado latente no estágio primitivo. O que marca esse estágio primitivo como evolução frente ao estágio animal é a consciência de si. Como numa frase, o verbo é fundamental, que é o que os espíritos aqui falam como vida.
conquistas iniciais do espírito são inteligência e vida, nós agiremos, claro, no estágio primitivo, mas já não agiremos em completa inconsciência, mas sim em consciência de si. Teremos então, ao passar para o estágio humano, consciência de que somos um indivíduo. Primeiro grande estágio da evolução do ser, a consciência de si, também parecida em tudo com a evolução do bebê. Porque o bebê, assim que nasce da mãe, ele ainda se vê um com a mãe. Só tem olhos para a mãe. Porque ainda vive os ecos da vida intrauterina, onde comia o que a mãe comia, respirava o que a mãe respirava, sentia o que a mãe sentia. Parte de um grande organismo, sem a consciência da identidade própria. Não é à toa que nossos próprios corpos, na vida intrauterina, têm rabo, guelras. Parecemos e revivemos muitas das fases do nosso estágio animal. Assim como o animal nasce na água, surge na água, na evolução do planeta Terra, também nós surgimos na água e vamos adquirindo guelras, rabo, vamos evoluindo em nossos corpos, como que repassando toda a evolução animal. Não é interessante isso? Muito legal. No comentário de Kardec a essas questões, nós vemos assim: a vida do espírito percorre as mesmas fases que o homem percorre no corpo físico. Passa gradualmente do estado embrionário ao da infância, para atingir depois de um período o estado adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não existe declínio nem velhice, como ocorre na vida corporal. Essa comparação da evolução do ser humano com o corpo, a evolução do corpo físico, ela realmente é muito inspiradora. As fases de desenvolvimento intrauterinas e no princípio da vida após o nascimento, elas caracterizam demais, elas se assemelham demais ao nosso desenvolvimento mental espiritual. A primeira fase, descrita pela ciência do comportamento do bebê, é a fase do reinado infantil. No reinado infantil, a criança só pensa em si, só se refere ao seu interesse, é absolutamente autocentrada. Só ele mesmo existe no mundo. Não pensa em mais nada, não pensa em mais ninguém. É o reinado infantil. Em tudo semelhante ao egoísmo que vive o espírito primitivo, que, segundo os espíritos de luz, é fonte, é a origem de todos os males da criatura humana. O orgulho e o egoísmo, correspondentes à fase do reinado infantil, mostrando quão primitivos nós ainda somos. Uma humanidade regida pelo orgulho e pelo egoísmo. Já passamos, porém, fases importantes, como aquela em que sequer sabíamos um indivíduo. Vivíamos, sentíamos, nos movimentávamos como parte de um organismo, sem a menor consciência de nós. Lindo, poético,
é ver uma criança, um bebê recém-nascido deitado no seu berço, embriagado consigo mesmo, descobrindo a si mesmo, mexendo as suas mãozinhas e vendo que ele comanda as suas mãos, que ele é um indivíduo, chupando o dedo dos seus pés e vivenciando pelos sentidos mais imediatos a sua individualidade. É essa vivência que vai lhe dando consciência de si. Primeira grande conquista do recém-nascido, primeira grande conquista do homem ao surgir do mundo animal. Guardemos em nossas referências, em nossa mente, essa primeira grande revolução da nossa transformação, do nosso aprendizado, que é a revolução do eu. Adquirir consciência de si é fundamental às outras revoluções que a vida nos proporá ao longo das muitas vidas, das existências. Nós vamos continuar estudando isso. Hoje nos remetemos a esse momento. Lembrando que muitos são as pessoas, muitos são os espíritos que ainda não têm consciência de si plenamente desenvolvido. Vivem como se fossem uma folha ao vento. São muitas as músicas, as expressões que falam de deixar a vida nos levar. Como se não tivéssemos uma individualidade, como se não tivéssemos uma vontade própria, como se não fôssemos mais do que células de um corpo, animais de um rebanho. Individualidades sem consciência. Ainda muito dentro do ser humano hoje existe essa primitividade. Muitos, por exemplo, no campo político, são manipulados politicamente sem perceber dos esquemas de manipulação. Muitos, diante de um meio de comunicação, são manipulados pela publicidade a terem necessidades programadas pela indústria, pela mídia, pela publicidade, sem perceberem essa manipulação. Muitos são aqueles que são dirigidos por influenciadores espirituais, os chamados obsessores, sem consciência, pensando que as ideias que surgem do nada, entre aspas, porque o nada não pensa, as ideias que surgem do nada são suas. É por isso que pessoas se deixam levar até ao suicídio, assumindo como suas ideias que são plantadas de fora pelos manipuladores. Você não merece ser feliz. Nada na sua vida dá certo, nada tem sentido. Desista. E essas palavras jogadas com força pelos obsessores na mente do obsediado, se ele não possui condições, se ele não possui consciência de si e consciência mínima da realidade espiritual, ele tende a assimilar essas ideias como suas, aceitar as sugestões como ideias suas, como ordens, na verdade, frente às quais ele não consegue se defender. Vejam como é importante a consciência de si. Estudemos isso nos bebês, nos obsediados, nos consumidores programados pela publicidade, nos eleitores programados pela propaganda política,
nos múltiplos esquemas de manipulação que existem em toda parte, para todas as pessoas, frente aos quais só conseguimos resistir e afirmar a nossa individualidade quando tomamos consciência deles, desses mecanismos de manipulação, e então tiramos os manipuladores da direção dos nossos veículos para assumirmos nós a direção de nossas vidas. Eis a primeira revolução fundamental que todos nós, de alguma forma, ainda precisamos completar, quando na verdade já somos simultaneamente a fazer a segunda revolução, que é a descoberta do outro. Nem terminamos completamente a primeira e a vida já nos traz a missão, a tarefa de conhecer o outro. Mas isso será objeto das reflexões em próximas vezes. Venha conosco. Vamos atravessar as revoluções do ser, propostas a partir do nosso próprio corpo, propostas em nossas próprias vidas e propostas por Jesus. Nada mais profundo, nada mais urgente, nada mais expansivo da nossa consciência. Assim seja, muito bom aprendermos assim, que toda a humanidade avance nessa primeira revolução fundamental, escapando, por assim dizer, das garras dos manipuladores encarnados e desencarnados, assumindo assim, cada vez mais, a direção, a autonomia, a individualidade que cabe a todos nós. Ótimas revoluções para todos nós. Compartilhem essa live se vocês entenderem que faz sentido para outras pessoas. Encerramos então saudando os amigos. Gugu Souza, que fala: conhecer-se a si mesmo é buscar na essência dos espíritos as respostas do porquê e do que viemos buscar. Entretanto, são muitos que aqui estão, que aqui desse lado fogem da sua responsabilidade para consigo mesmo. É isso mesmo. Muito boa observação, Gugu. Fundamental percebermos isso nos outros e em nós mesmos. Andréa Santos repartindo, compartilhando esse momento com diversos amigos. Ju Passos, Andréa Salvatore, Kelly Cristina, muito boa noite, minha amiga. Marta Arnold, fantástico estarmos dedicando esses tempos nossos para esses eixos fundamentais da existência, da evolução, o autoconhecimento, o conhecimento da vida e o reconhecimento do mecanismo fundamental da evolução, que é a fraternidade, o serviço ao outro, a compaixão, a empatia. Muito bom estarmos juntos. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui. Você é o nosso convidado. Espalhe, compartilhe, traga amigos para esse movimento fundamental. Estamos todos com muita saudade de Deus, com muita necessidade de amor, porque Deus é amor, com muita carência de vida. Que assim seja, paz e bem, muita paz e muito bem para todos nós. Até a próxima.